Oi, gente! Tenho novidade para você. Nós estamos com um novo quadro aqui no canal que será colocado toda terça-feira, o nosso podcast da Escola Sementes Proféticas. Isso mesmo. E muitas novidades estão por aí. Então você não pode perder de se inscrever e acompanhar essas novidades quentíssimas. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para você. Você vai ver que aí na tela vai estar aparecendo o QR Code. Eu tenho pessoas que me mandaram mensagem perguntando, pastora, coloca o QR Code da escola para que a gente possa semear nessa terra, para que a gente possa ser um patrocinador desse ministério. Então, tá aí o QR Code, aponta para o seu celular, que Deus abençoe, multiplique sobre a sua vida. E aí, me fala. Tá curioso quem é? Hoje o nosso convidado hoje é o pastor Mano Reco, uma pessoa muito especial, e nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Não entre em contenda. E aí, pastor, o tema de hoje vai ser quente, hein? Vamos pra cima. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe você. É uma honra estar com o seu povo aqui e aprender na escola e dividir alguma coisinha que eu tenho aqui. Sobre isso, olha o tema, não entre em contendas. Meu Deus. Tem certeza que vamos seguir nisso? Vamos seguir, pastor. Precisamos falar porque foi um dos vídeos que mais bombou no canal, de visualizações. O pessoal mandou mensagem. Além de colocar lá nos comentários do canal, a mulherada, o pessoal me mandou mensagem no WhatsApp falando, pastora, como é difícil essa questão de não entrar em contenda. Afinal de contas, a gente não tem sangue de barata, a gente tem que responder, a gente tem que fazer. Então, aí eu quis fazer esse convite, porque acredito que o senhor tem muita experiência aí para falar conosco, os haters também que ficam atrás de você, o povo da igreja. O hater! Haters! Lá no meu canal eu falo, o haters... Para de seguir meu canal, haters. Eu quero que vocês todos se explodam. Para de ficar... Ou então coloca coloca para mim aí um arroba original seu, para que a gente possa bater um papo. Porque aí eu vou saber que vai ser uma crítica construtiva. E isso tem lugar para isso. Agora, as pessoas colocam um arroba que não existe, uma fotinha fake e falam o que quiser. Aí eu fico bravo. Não chega a ser uma contenda, né, gente? Mas eu fico bravo. Falou, hater, para de me seguir, faz favor. Mas fala pra mim, pastor, e tenho certeza que o senhor acaba sendo mal interpretado muitas vezes, né? Quando fala dessa maneira com o pessoal na internet, não é? É o século, né? Século XXI, o povo veio algodão doce, né? Qualquer coisinha derrete, bater um vento leva, se chover derrete todo, gosta do mimimi. Eu acredito que a internet ela foi muito boa, principalmente assim, para as pessoas que trabalham com o que eu trabalho. Mas a internet também fez uma coisa ruim, que ela informa as pessoas que acham ser formadas naquilo que refutam. Vou explicar. Então, vou falar sobre tricotomia. Estudei, são 16 anos em cima disso e outros temas, plano de salvação e etc e tal. Então vou fazer uma tese minha sobre tricotomia, porque tenho esses estudos, tenho formação para que eu possa fazer, e aí eu passo e faço escrevo um texto grande. Aí vem uma pessoa informada pela internet, coloca embaixo, não concordo. Aí, espera um pouco. Por essa pessoa ser informada pela internet e ter muitos seguidores, todos os seguidores, sem saber do que se trata, escolhem um time sem ir na fonte para saber do que se trata. E aí a internet tem trazido muito isso. E isso acaba gerando também a contenda na internet, por falta de conhecer ou saber do que está falando, pelo público que tem, arrasta um assunto e que ele não tem noção do que está sendo falado, mas só o não concordo dele é o suficiente para criar contenda dos seguidores dele e os seguidores que acabam acreditando naquilo que a gente tem como verdade. Qual a diferença disso? A diferença é que um é formado e o outro é informado. Com quem que você vai ficar? Você deveria escolher a fonte, não a pessoa que você segue. Sim. Entendeu? E vira um alvoroço, né? Porque aí todo mundo... Ali, na verdade, eles acabam mostrando. Porque o pessoal fala, e vai pro inferno, pastor de não sei o quê. E as pessoas perdem a noção do que estão fazendo. E acaba escandalizando muito mais o evangelho, né? Porque eu vejo isso e eu falo, gente, o povo perde a noção. Aí as pessoas que vão lá nos comentários ver os próprios cristãos matando uns aos outros, falando coisas terríveis e ainda estão falando, estou fazendo isso em nome do Senhor. Exatamente. E tem um perigo nisso. Tem uma parte que fala
que 6 coisas o Senhor odeia. O Senhor odeia. Eu odeio. E a última, ele abomina. Ele 6 coisas ele não gosta e a 7ª ele odeia. E aí a 7ª coisa é assim, é os irmãos que espalha contenda para os irmãos. Os irmãos. Ou seja, então tem alguma coisa que, se a Bíblia diz sobre, é porque de certa forma aconteceria. Sim. Né? E tem acontecido. O século XXI terrível, que as mesas não são mais para atrair. A mesa que era para ser um lugar seguro, então aqui na sua mesa eu me sinto seguro. E a mesa que é para ser um lugar seguro acaba gerando contendas, ou pessoas na mesa semeiam contendas na vida dos irmãos que não está. Sim. Então, meu Deus, eu acredito que se Deus colocou isso, biblicamente falando, se isso foi alertado biblicamente falando, é porque esse tipo de coisa certamente levará muitas pessoas para um sentido em que talvez não tenha volta. Muita gente apostatando da fé por falas de pessoas que semeou contendas. É verdade. Você falando isso, pastor, esses dias a gente subiu um vídeo falando sobre qual a mesa que você senta. E eu observando também, né, durante essa caminhada, às vezes pessoas, infelizmente, que é do meio cristão mesmo, acabam se assentando às mesas para falar mesmo um dos outros. Não sentam mais para você compartilhar a palavra, não sentam mais para compartilhar as experiências, para tirar dúvidas, mas assim, são as amizades. Ah, eu tô bravo com você? Ah, você tá bravo com fulano também? Ah, então a gente começa a trocar as nossas ideias, não para tentar ajustar, mas somente para incendiar. Né? Aí é onde a gente fala das fofocas, né? Que só tem fofoqueiro porque tem um ouvido para escutar. E aí a gente vê realmente grandes contendas sendo levantadas, e é importante a gente pensar qual é a mesa que a gente senta. Será que o que eu sento e converso é para construção, é para ensinamento, é para dar risada, para brincar? Por que você tem que sentar e tá falando? Dá para passar um tempo só se alegrando sem falar mal de ninguém? Sim, Tá difícil. Nós temos uma forma de trabalhar. Uhum. E lá para nós, mesa, desde que eu me entendo por gente, depois da minha conversão, mesa para mim é lugar de aliança. Sim. Não dá para sentar, não é em qualquer mesa que eu sento para se ter uma aliança, associação, não existe. Sim. Porque mesa para mim por exemplo, tem uma coisa importante para falar, sentado e na mesa. Precisamos resolver alguma coisa, sentado e na mesa. Não, mas vamos aqui pelo celular. Falar nisso, meu celular, produção, tá por onde meu celular? Sumiu, produção, celular do pastor. Mas só deixa. Obrigado, produção. Eu lembrei do celular por causa do que mesmo? Porque você falou, às vezes, resolver pro celular. Não, a gente tem que sentar. Pera, deixa eu falar. Oi, lindo, agora lembrei. Um abraço, tá? Não, esse abraço não libera oxitocina. Esse abraço é fake. Vamos resolver umas coisas que é muito importante. Chamada de vídeo. Não, e por que eu estou dizendo isso? Por conta do quê? Da raiz do problema. Tem uma árvore. Sim. Tem uma árvore. Surgiu o fruto estragou. Eu não posso arrancar esse fruto, ficar triste e orar para que o próximo fruto vá dar bom. Não, eu preciso resolver o problema que está na raiz. Então, qual é a raiz disso aqui? É o que o sistema, infelizmente, o sistema religioso nos colocou. Sim. Nos pôs. Coisas que podem se resolver sem ser na mesa e sentado, porque tem importância, mas vamos por aqui mesmo. Não, a gente precisa ir para a raiz. Qual é a raiz? Como que o Evangelho nos ensina a direcionar dessa forma? Principalmente nós que somos líderes. Quando eu digo líderes, nós que de certa forma nos responsabilizamos em discipular outras pessoas. É o discipulado. Sim. E o discipulado ele é feito assim? Não. O discipulado ele pode ser feito com apostila? Não. O discipulado ele é tete a tete. Tete a tete. Quando eu falo tete a tete, é vida na vida. Sim, sim. E quando não se tem vida na vida, a pessoa vai replicar exatamente aquilo que ela foi, aquilo que ela aprendeu. E de alguma forma, em algum lugar, nos perdemos. Sim. E quando nos perdemos no discipulado, as pessoas têm gerado exatamente isso. Elas não usam o tempo de mesa como um lugar importante para falar sobre aquilo que importa. E o que deveria importar? Reino.
Mas o que tem trazido para a mesa? Problemas. Então, você é pastora, você é alvo de várias mesas. Você é alvo de várias contendas. Porque se eu fosse... E aí eu falo para você, nesse ponto, pensa em um homem bem apontado, né? Por pessoas que não têm visão reino. Por quê? Porque você acha que o pastor deveria ministrar do jeito que ele ministra? Você acha que o pastor deveria ter falado aquilo na Santa Ceia? Ele pega muito pesado, ele é muito duro, né? Nossa, e isso e mais 1 milhão. Sim. Porém, se tivessem sido discipulados na mesa, mas é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz sobre isso, isso, isso. Talvez ele usou o termo dele e é um pouco intenso demais, mas não deixa de ser o que a Bíblia diz. Sim. Mas quando não tem mesa saudável, não tem o que a Bíblia diz. Tem o que o pastor disse e ofendeu o mimizento. Aí você concorda comigo, se você falando, torna-se muito dodói pela questão hoje de você apresentar um evangelho onde a aplicação da palavra tem que ser diária, onde a nossa caminhada em santidade tem que ser todos os dias e viver o que a Bíblia está falando. Eu sou dodói porque está falando que eu não posso mentir. Sou dodói porque eu estou escutando que eu tenho que fazer isso. Não precisa ser assim, pastor. Mas não é as bem pessoas... Assim, não é bem assim. A sua porque interpretação está muito radical. a gente agora está no tempo da graça, pastor. Agora, eu não sou dodói quando eu tenho que falar mal. Eu não sou dodói quando eu tenho que criar contendas entre irmãos, onde eu tenho que fazer divisão. Para isso eu não sou dodói. Para isso eu viro um Hulk e falo, mando mensagem para todo mundo. Quando não machuca aqui, tudo bem. E aí é difícil. Quando não machuca aqui, então tudo bem o que eu falo, o que acontece e tal. O problema não é também a contenda em si. Porque eu percebi umas coisas nesses alguns anos no Evangelho. Sim. Eu descobri que é muito deselegante para as pessoas. Vamos supor, nós estamos aqui conversando e nós vamos falar do Mano Reco, tá bom? Mas o Reco é o seguinte, é isso, é aquilo e aquilo outro. Aí eu vou trazer para você, mas eu vou falar uma real para você. Eu acho que a gente não devia nem ter aliança com o cara. Eu acho que é assim, assim e tal. É isso, isso, isso. Agora me fala uma coisa. Quando você tem acesso a ele, com que cara que você vai estar na presença dele, em um lugar que ele está, e o tal do Mano Reco, eu estou dando esse exemplo, ele te ama e o que ele devolve para você é só amor. Mesmo que como pastor ele seja intenso na fala, mas o que ele devolve para você é só amor. Sim. E o que eu percebo? Essas pessoas nós nunca vamos estar na presença do Mano Reco tranquilo depois de uma mesa falando mal do Mano Reco. E quando na realidade a atitude do Mano Reco, desse cara que a gente está falando dele, é totalmente diferente da atitude que eu estou trazendo para a mesa. Porque uma coisa é eu trazer para a mesa uma situação que eu não concordo, mas quando mexe e aponta o caráter, falando sobre estar defasado e depois eu estou com ele, é muito deselegante a nossa postura nessa presença. Então, por exemplo, outra coisa, pessoas que são muito conhecidas também. Então, no meu caso, pessoas que me conhecem, elas não vão aceitar mesas como essa. Mas mais cedo ou mais tarde, quando se arrepende do que viveu nessas mesas de contenda, quando chega para mim, vou falar de mim agora, quando chega para mim dizer por que sumiu, ele vai falar, é porque me falaram e eu não trabalho sem ter nome. Você entendeu? É outra coisa que não, mas falaram, disseram, não, nome. Nós não funciona. Quero o nome, é isso mesmo. Então a cultura que nós temos na nossa igreja é nome. Sim. É um problema, então traz para a mesa. Trouxe para a mesa que é um problema, precisa trabalhar com nomes. Sim, isso Agora, mesmo. o que acontece? As pessoas, elas se perdem por ter falado e também se perdem por ter ouvido. E acaba perdendo uma baita de oportunidade de ter alguém que é intenso, talvez rigoroso em algumas coisas, pesado em algumas palavras, mas é um homem de Deus. E aqui eu estou falando de mim mesmo. Sim. Então são várias mesas que se tiveram, a deselegância de entrar em contenda, de semear contenda, mas aí depois de um ano bate o arrependimento e volta. Quando volta, eu não volto dali para frente. A gente volta da onde terminamos. Sim. E aí a gente segue para frente. E da onde terminamos, aí vem nomes. E aí quando vem nomes, aí a gente começa a entender. Então eu entendi porque sumiu. Mas o que eu exigi? Só o que a Bíblia exige. Só o que a Bíblia exige. Por isso que pastores que pregam o que pregamos,
que anda na contramão do mundo, que anda na contramão da ideia de alisar os que têm a melhor oferta, que anda na contramão de alisar os amigos, os filhos. Eu não posso. Eu amo meus filhos. Eu falo para a igreja inteira, eu falo, gente, amo demais. Não cobre os meus filhos só porque é filho de pastor, mas também não deixe de cobrar. Sim. Porque é filho de pastor. Não cobre a mais, mas não deixe de cobrar. Sim. Então, que seja um irmão no nosso meio. Minha família é os nossos irmãos aqui no nosso meio. Então, assim, para quê? Para que eu não... Para que eu vou dizer um termo que eu sempre uso. Para que o pau que bate em Chico também bata em Francisco. Sim. Então, quando nós somos exigentes e junta dois mimizentos para falar, vai sentar na mesa falando da intensidade que nós falamos. Eu sou fraco, abraço e saio. Mas daqui 2 anos eu volto, porque por mais que seja intenso, a palavra era ministrada. Pastor, eu preciso te pedir perdão. Minha irmã, não tem problema. Mas a gente precisa trabalhar com nomes. E aí a gente anda daqui para frente. E não adianta falar, pastor, deixa isso pra lá, já foi. Não. Não adianta. Não, já foi, porque senão você fica uma vida toda falando, mas me disseram, me ouviram. A vida inteira mimizento. Mimizento. E o pior é que às vezes a gente vê situações assim e quando a pessoa vai ver, não era nada disso, porque a outra pessoa que estava incendiada veio, trouxe distorcido e cada um, Provérbios fala, né? Cada um só fala, só conta a parte que lhe convém. É que eu sempre falo, gente, vocês vão trabalhar com o discipulado, vai trabalhar com aconselhamento, vai escutar pessoas, tem que parar para ouvir todas as partes. Não toma uma posição sem você saber. Você pode ser muito meu amigo, mas se você estiver errado, não, pastor, aqui está errado. Sou seu amigo, pastor. Te respeito muito, mas aqui está errado. Deus, como servo de Deus, o que deveríamos fazer? Tá bom. Eu sempre falo, me fala onde está o erro, biblicamente falando, e eu mudo na hora. Isso, Eu não tenho problema nenhum em mudar na hora. Mas o problema é que não aguenta. Não aguenta. Vamos conversar aqui então, gente. Vamos falar aqui sobre a contenda. Legal, vou direcionar para você aqui. Olha para mim aqui, põe para mim aqui, produção. Falar direto olhando na bola do olho. Como é que você, contendeiro, ou como é você que abraçou a contenda, que tretou com uma pessoa, vai orar o Pai Nosso? Você vai pular aquela parte, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os que pecam contra mim, os que me têm... Como é isso? Ai, meu Deus, mudei de canal. Pode mudar, mas aonde você for, no dia que você quiser viver verdade, vai ter que voltar nisso. Porque não existe cristão que é casado com contenda, velho. Anda com contenda, tumultua a vida do outro por causa de contenda, tá impregnado em contenda, pelo amor de Jesus. Vai chegar uma hora, independente do lugar, vai ter que vencer esse bicho-papão que é a contenda. Sim, porque não tem como você caminhar deixando um rastro do inferno, né, pastor? Porque essa é a verdade, não tem como você tá ali levando um rastro do inferno o tempo todo. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já teve que engolir algum sapo para evitar uma briga? Minha irmã, eu venho de uma caminhada esquisita, né? Eu venho do mundo onde deu mancada, a gente quebra pelo menos um osso. Então, eu venho de uma pegada que a gente dedica, não é um dedinho, se eu der mancada. A gente dedica a vida. Se eu der mancada, eu morro. Então, eu nem sempre fui pastor. São 23 anos de evangelho. Porém, antes disso, eu venho de uma caminhada no rap, infelizmente me envolvi no crime. E o ritmo mundo, a cultura mundo, ela não permite que algumas coisas passem batido. Sim. Aí vem a cultura do reino. Então, cultura do mundo. Eros, Filéu, cultura do reino, ágape. Eros, desejo que eu não tenho. Filéu, amo tudo que eu tenho. Família, egoísmo e desejo consumista. Tá. As duas culturas que o mundo traz para nós. Platão e Aristóteles. Agora vem o Cristo, reino, ágape, importa o que o outro sente. A conversão, transição, mesmo que a transição ela seja por partes, vai chegar uma hora que você tem que abandonar. Sim. Agora, qual é a dificuldade de nós que vivemos extremamente naquilo que o mundo oferece, no que é certo, errado é errado? Quando você chega em um lugar que deveria ser extremamente certo e redondo, as pessoas e os procederes dessas pessoas não são o que deveria ser. Então, eu vou te dar um exemplo. Bobo, eu sempre falo esse lugar, por favor, me entenda. Sim. Então,
Eu acredito que o pagar a higiene... O que é pagar a higiene? Ser higiênico, eu vou no banheiro, eu vou usar o banheiro, e independente do que eu fiz lá, eu preciso sair com as mãos molhadas e sacudindo. Isso o mundão ensina para nós. Sim. Pelo que eu passei, na onde eu passei, meu Deus do céu. Né? Eu preciso respeitar a mulher que é do outro. Sim. O mundão ensina isso para nós. Sim. Aí quando você vem para a cultura do reino, você espera que isso seja de praxe. Isso é normal que as pessoas façam aquilo que é normal. E quando você chega... É totalmente... Você vê uma... E aí como é engolir? Não é um sapo, a gente... Eu falo assim, pastor, não é engolir um sapo, gente, é engolir um boi inteiro. Eu já falo assim, é engolir o zoológico todo. Eu falo, é bem isso mesmo, você foi mais do que eu, porque eu sempre falo, engolir um boi inteiro. Porque, assim, é uma falta de proceder de pessoas que deveria ser referência para nós. Porém, é um aprendizado para nós. Sim. A gente entende uma coisa. Se essas pessoas não são o que deveria ser, porque na transição dela, ela já está para trás do que deveria ser. Então, talvez eu esteja na frente. Eu não estou dizendo assim, pelo menos eu não minto tanto quanto, porque os dois mentirosos vão para o inferno. Sim. Mas eu estou dizendo assim, pelo menos algumas coisas que a cultura mundana me trouxe, como o proceder, por exemplo, vai servir muito aqui. Sim. Apesar de que existem algumas verdades que a gente tem como verdade lá, que precisa cair por terra. Mas o proceder e a hombridade que o mundo trouxe e me ensinou, eu não posso deixar para trás. Vou falar de proceder e tal, estou dizendo mais sobre educação. O limite que eu aprendi no mundo, eu preciso trazer também esse limite para dentro da igreja. Sim. Às vezes as pessoas de dentro da igreja, por ser cristãos, eles acreditam que não precisa ter limite, mas tem que ter limite. Isso é verdade. Porque às vezes eu observo o seguinte, porque a gente está aqui, nós somos cristãos, se eu fiz, a pessoa tem que me perdoar. Mas calma aí, até quando eu vou caminhar destruindo pessoas e ferindo? Porque às vezes tem contendas que realmente traz fofoca, traz difamação. E tem pessoas que vão embora e nunca mais conseguem voltar e conseguem retornar. E adivinha quem se torna esse? O problema é o escândalo? Não, o problema é por quem vem o escândalo. O problema é a contenda? Não, Deus odeia também quem traz e promove contenda entre os irmãos. Olha que louco. Sim. Aí, o problema é a pessoa que foi embora? Não, o problema é a pessoa que ficou, mas se tornou o homicida. O homicida que a Bíblia diz não é o homicida que pega o revólver e mata lá no mundão. Sim. O homicida que a Bíblia diz e direciona também aos cuidados de ser o fruto, a obra da carne, as obras da carne, é o homicida que mata sonhos de pessoas que veio com uma boa intenção, se escandalizou com aquilo que você disse que poderia fazer, ele fez e não aguentou. Sim. Ou entrou no meio de contenda que essa pessoa deveria ser exemplo, mas trouxe, ele se envolveu e não suporta mais, porque imaginava em qualquer lugar que tivesse isso, menos dentro da igreja. E aí o cara que tem e está se torna homicida. Sim. E os homicidas não herdarão o reino do céu. E as pessoas sempre apontam para os caras que estão lá na rua matando os outros dentro da verdade que eles acreditam. Entendeu? É verdade. Porque quando se fala de uma regra, eu vou dizer, a Bíblia não pode ser regra para quem ainda não se tornou reino. Toda regra para o reino é para quem é reino. Então, esses dias a Kelly me falou assim, o mundão tá louco, né? Eu falo, não, como assim o mundão tá louco? Não, tá tudo de ponta cabeça. Eu falo, não, o mundão tá exatamente aonde a Bíblia diz que ele estaria. O barato tá louco, mas na normalidade do que é para eles. Do que é para si. Agora a pergunta é, cadê a igreja? Entendeu? Para o mundão, a regra de reino não tem. Então, por que chama-se jugo desigual? Porque o jugo desigual é quando você vem de um reino, de uma cultura mundo, e eu estou na cultura do reino. Na cultura do reino, mentir é errado. Mas na cultura do mundo, mentir é normal. É normal, natural. Quando junta essas duas culturas, é jugos desiguais. Sim. Porque se eu for ficar com uma pessoa, que para ela, se eu for me associar na mesa com uma pessoa, que para ela a mentira é normal, o jugo é desigual. Porque eu não posso mentir, mas ela tudo bem. Por que eu não posso mentir? Porque a regra da cultura do reino serve para mim, mas não vai servir nunca para ela, porque ela não entende e não sabe o que é.
Consegue entender? Agora, essa pessoa sai de lá para vir para a cultura do reino, imaginando que na cultura do reino tenha... seja diferente, que o ágape realmente funcione, né? O ágape é o amor que importa o que o outro sente. Sim. E, de repente, ela vem de lá para cá e ela percebe que a pessoa que está aqui, aplicando a regra da cultura do reino, não vive essa regra. E a decepção vai ser terrível. Sim. E é lógico que ela vai morrer. Vem um choque, né? E essa pessoa que fez isso, ela se torna um homicida. Sim. E é sobre esse homicida, é sobre esse fanfarrão, é sobre esse que traz a contenda. Porque às vezes a gente trata as pessoas como se elas fossem a mesma fita que nós. Ah, faz parte do reino. Não. Para ela é normal fazer. Para essa pessoa é normal agir dessa forma. E tem gente que realmente é contendeiro, arruma briga e confusão em todo lugar que vai. Aí a gente pega e fala, como que eu posso dizer que sou cheio do Espírito Santo estando assim, vivendo? E isso é natural. Teve alguns anos atrás, pastor, mais de quase 20 anos... Uns 20 anos atrás, eu lembro que a gente estava em época de jejum, eu e umas amigas minhas, e nós tínhamos um mau hábito de verdade, né? Não sei se o senhor já escutou eu contando essa história, porque o lugar onde estávamos era natural, você sentar e falar, você concordou o que a Ana B fez? Eu não concordei, eu acho que ela deveria fazer tal. Você concordou o que ela fez? Não, eu... E assim, a mesa era para isso, pastor. Então, assim, era natural, porque era um convívio, e você vê... Algo natural dentro da igreja, ali todo mundo ceando, todo mundo dizimando, todo mundo evangelizando, levando sopa nas ruas. E eu sei que um dia a gente estava num propósito bem prolongado, e eu lembro que a gente sentado ali falando, mas eu não concordei, blá, blá, blá. E assim, a conversa era só sobre isso. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, por que vocês estão jejuando mesmo? Aí eu parei assim, e na hora o Espírito Santo falou, pega a Bíblia e abre Isaías 58, fala sobre jejum, né? Pega Isaías 58, pastor. Que lapada, hein? Aquele dia, assim, eu peguei, na hora que a gente estava ali, eu parei, procurei, porque foi tão forte o Espírito Santo falando, abri, quando eu comecei, sabe quando você vai lendo a palavra? Eu fui fazendo até assim na cadeira, fiquei vermelha. E eu parei, eu falei, gente, para tudo. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo acabou de falar. E aí lemos aquilo ali. E aquilo foi um choque. Então a gente para e fala, eu estou em jejum, estou fazendo um propósito, estou fazendo consagração. Mas estou falando, a minha língua só serve para falar do outro, para falar daquele que falhou. E às vezes a pessoa nem fez nada. Eu já tive pessoas que falavam assim, Dri, eu te odiava. Eu falei, mas eu te fiz alguma coisa? Não, mas eu te odiava e falava mal de você pra todo mundo. Meu Deus. E aí mas eu queria entender o que foi que eu fiz. Não fiz nada mesmo, não. Só o seu jeito. Só se porque geralmente é porque ri demais, né? Algumas pessoas falam que eu dou risada demais ou falo alto demais, sabe assim? E aí até então, e teve uma época, pastor, que isso me feria muito, porque eu falava, meu Deus do céu, será que eu sou tão escandalosa? Será que eu dou muita risada? E aí a gente se transforma no que as pessoas estão falando, e aquilo feriu muito tempo a minha identidade. E aí a gente vê, tem pessoas que de fato, o alimento delas diário é sempre estar arrumando. Vou falar do REC, eu falo da Ana B, eu falo da Lê, eu falo... E assim, o alimento delas é isso. Tem um livro que eu não concordo muito com algumas coisas, pela característica, eu não vou nem citar nomes, eu trabalho com nome. Não estou falando de nomes de uma pessoa, mas vou dizer, não vou falar da quinta coluna, não vou entrar em teologia, isso que eu quis dizer quando eu falo de nomes. Mas fala sobre exatamente a ferramenta que o diabo usa, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. As pessoas que são usadas, a maioria das vezes com contendas, para enfraquecer a base da igreja. Ela vem como se fosse, mas ela nunca foi e age como demônio dentro da igreja. E a ferramenta que usa? Contenda. Porque ela vem aqui, fala uma coisa, eles querem outra coisa ali, eles querem outra coisa lá, e depois ela se recolhe e espera o circo pegar fogo. Porque aí eu falo circo... literalmente, tá? Porque é uma palhaçada realmente o que acontece. Eu tenho um rapaz que o nome dele é Paulo Júnior. Ele é pancada. Tem um outro rapaz de um tempo atrás que é o primeiro avivalista, o cara que trouxe não foi uma reforma, mas ele trouxe o primeiro avivamento para os Estados Unidos. Cabuloso.
A Bíblia fala. As pessoas dizem, o livro fala e as pessoas comentam que quando ele pregava o sermão, ele era um menino novo, depois cresceu, o pai puritano. E quando ele pregou o evangelho, o barato foi tão 1000 grau que as pessoas seguravam na parede, falando assim, meu, para de pregar. E assim, pessoas reconciliavam, ele pregava sobre a teologia do inferno, explicava biblicamente que é um fato, que se tem o bem, tem o mal, falava da autoridade dada para o diabo, falava como neutralizar esse tipo de coisa e tal. Só que ele era muito enfático na parada. E ele ganhou praticamente uma cidade. Casamentos restituídos por conta da pregação desse cara. Ministrações que duravam 3, 4 horas. Que as pessoas queriam muito. E o cara ganhou uma cidade. E aí, de dentro para fora, começaram a falar desse cara. Lá no avivamento, no primeiro avivamento. Muito duro, muito não sei o quê. Isso aqui também não é bem assim. Os outros pastores que não tinham a mesma autoridade nesse sentido, quando eu falo aleluiado, é um povo zoado. É um povo que gosta do mover, mas sem conhecimento nenhum. Sim. Se encheu da graça e zero conhecimento. Tá, Paulo fala sobre isso. Sim, sim. Não vamos ser extremistas. Você é contra o poder? Claro que não, eu sou contra a meninice. E quando chegou nisso, as pessoas falaram muito e começaram a criticar, só que de dentro para fora. O que fizeram? A própria igreja afastou o cara. Aí eu vejo hoje, Paulo Júnior, um dos caras mais referência que eu tinha. Não concordo com tudo. Sim. Não é sobre concordar com tudo. Mas o que fizeram também? O que eu consegui enxergar? Não é que, tadinho do cara, tá certo falar isso ou aquilo outro, a gente não sabe nada. O pronunciamento do mano falou só que é sobre a família. Mas o que eu vejo? Pessoas que não aguentam ouvir a verdade se juntam com outras pessoas e minam a força daqueles que pregam a verdade. Nós temos aqui um ministério chamado Resgatando Valor, você conhece, o povo lá te ama. E para mim é uma luta pregar o que eu prego. Sim. E eu não estou dizendo sobre as pessoas de fora, porque as pessoas de fora amam e me apoiam nisso. Eu também estou dizendo que é todas as pessoas da igreja, mas a grande maioria das pessoas que não gostam do formato que eu prego, não aguentaram por causa da palavra, não foi por causa do jeito que eu prego. Mas é muito isso, mas não é muito isso, é o que a palavra diz. Mas fala, e se você estivesse pregando, tô jogando chave, tô jogando bênção, é isso o que as pessoas querem ouvir, né, pastor? Mas lá não a transformação, o alinhamento mesmo, Exatamente. São poucos os que querem. Como que os homens conseguem brecar a obra de Deus? Usado pelo diabo. E quais as ferramentas que o diabo usa para isso? Meia-verdade, igual usou no Éden. Sim. Contenda, igual usou. Gênesis você vai ver as ideias. Onde é que tá seu irmão? Eu sou lá babado do meu irmão, maluco. Você tá de brincadeira. Entende? É verdade. Agora, é uma pena que as pessoas que procuram... Porque assim, nós somos hoje uma igreja pela necessidade de uma comunidade que precisa. Então eu vi muitos amigos falar assim, poxa, mano, se você abrir, mano, nós tá junto. E nós não abrimos por causa desses caras. Na verdade, nem queria abrir. A igreja, o evangelho, a igreja de verdade, ela não é aberta. Para o ímpar, vamos colocar as cadeiras e pagar para a coisa acontecer. Não, ela é plantada e ela flui. E vai nascendo, nós queríamos ser uma base missionária. Da base missionária não teve jeito, formou uma igreja. Eu lembro dessa época que vocês eram uma base missionária. E era muito louco isso. Para mim era fácil viajar o planeta pregando o evangelho, ia capacitar pessoas, enviar pessoas capacitadas e os mimizentos que ia ter um pastor para ser cuidado. E o pastor ia ter cuidado com isso e tal. E, de repente, o meu bispo me fala, não existe uma base missionária que vai se tornar igreja. Mas existe uma igreja que pode se tornar uma base missionária. Sim. E a fala dele é, vocês estão preparados? Eu falei, mano, na hora que cair o óleo aqui, eu não vou ser mais um pastor na igreja. Eu vou para cima daquilo que eu acredito. Ele falou, vocês estão prontos. Só não deixa ninguém falar que vocês é renascer, que vocês é bola de neve, ou que vocês é amor e fé. Ele usou esse termo. Vocês têm a cara de vocês, só não deixa perder essa característica. E qual é a característica nossa? Resgatando valores. É resgatar o valor de uma igreja. Não é resgatar a igreja, que não tem como. Mas é resgatar o valor da igreja que deu certo. Sim. A saber, o início de Atos. E como que eles ministravam? A sã doutrina. Doía, mas e daí?
A gente vai fazer para agradar homens ou nós vamos fazer aquilo que Deus diz para nós fazermos? E como brecar um ministério desse? Não tem Com como. Não, tem, pior que tem. Como? Eu vejo assim, eu te dei esses 2 exemplos para você ver. O cara foi um dos maiores pregadores na cidade dele, o primeiro avivamento que teve nos Estados Unidos veio dele. E o que aconteceu? Brecaram. O cara não parou o ministério. Ele continuou pregando nas cadeias, nos lugares onde não tinha microfone. Sim. Continuou expandindo o ministério dele, mas brecou a obra que Deus tinha em um país inteiro. Eita. A consequência disso é os mimizentos ter entrado e trouxe o quê? O conformismo para o povo. E agora o que aconteceu com o nosso irmão Paulo Júnior? É pancada. Não dá para ouvir. Não dá para você dar o play e a sua cara não queimar. Mas é o evangelho. Sim. Não sei como era no pessoal, com a família e tal, por isso que ele mesmo resolveu pá, mas foi de dentro para fora e a igreja que brecou. Tá ligado? E eu sei que começou, talvez não com um cuidado e um zelo, mas talvez tenha começado com mimizento, fazendo contenda, e por medo de contenda, para juntar e prevenir, eu vejo muito Paulinho Gogó, ele fala premunir, mas prevenir o caráter do cara, vamos abafar então. Em vez de trazer para a mesa e resolver. Porque eu sei que se trouxesse para a mesa e resolvesse, biblicamente falando, o cara é irrepreensível. Não sei sobre o pessoal, família, etc e tal. Mas é assim que o diabo tem brecado, os ministérios que tem se apontado indo sentido ao que é verdade. É muito duro isso. E o que é? Então pega o evangelho e me explica com eufemismo. O que é eufemismo? Um médico usa eufemismo para falar, poxa, a gente tentou de tudo com a sua mãe, ela subiu a escada, caiu do 3º andar, né? Bateu a cabeça, chegou aqui embaixo, estava com as costelas quebradas. Nós fizemos de tudo, mas a sua mãe, infelizmente, isso é eufemismo. Sem eufemismo, o médico nunca vai falar isso, sua mãe morreu, porque você morre junto. Agora, eufemismo é uma técnica que o médico usa para dar notícia triste. Sim. Agora, se eu usar eufemismo para o que a Bíblia diz, tá errado. Tá errado. Eu não posso usar eufemismo. Daqui a 10 anos, se o João começar a ministrar, ainda vai ser aquela frase, sem santidade, sem você andar em santidade, ninguém vai ver Deus em você. Sim. Como que a gente vai mudar essa frase para onde? Não tem como mudar. Para o quê? Como é que eu falo isso com eufemismo? Vem vindo que Deus vai te mudando? Parou, mano. Parou. Então, como parar isso? Como parar a verdade? Com a ferramenta chamada contenda. Ou com meia-verdade, que o diabo gosta de usar bastante essas ideias. Isso é verdade. E falando sobre a questão da contenda, eu tava pensando aqui, eu falei assim, e ainda tem o contendeiro covarde, né? Porque o contendeiro covarde, né? Ele incendeia tudo ali, tipo, ele consegue fazer o circo todo, consegue pegar uma leva de pessoas que compram a sua ideia. Na hora que o circo pegou fogo, ele fica só por trás, dá um passo para trás e deixa o restante se lascando. É isso mesmo. Deixa o pessoal se lascando e tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. E aí a gente olha e fala, isso é obra do Espírito Santo? Tem uma parada que quando você estava falando, eu estava lembrando, né? A antiga aliança era um Deus que ia por nós, então era um Deus por nós. Se aquieta, rapaz. Eu sou menino, fica de boa. Se posiciona, meu servo, meu parceiro é morto, agora é com você, mas eu sou menino, vamos, que eu vou contigo, no seu... Deus com nós, Deus por nós. Aí o Emanuel, na época dele, no tempo dele, na era dele, que eu costumo dizer assim, era um Deus com nós, ou conosco, se preferirem assim. O Emanuel, o Jesus. E assim que ele morre, ressuscita, e ao terceiro dia, assim que ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e fica aquele período de tempo com os discípulos, quando ele diz, é necessário que eu vá para que o outro venha. Então, quando o outro vem em Pentecoste, na festa de 50 dias depois da Páscoa, quando o outro vem, já não é mais um Deus por nós, e já não é mais um Deus com nós, conosco. Desculpa que eu estou na escola, eu esqueço. Às vezes eu esqueço que eu estou na escola. Mas agora é um Deus em nós. Aí a ideia de tudo isso é saber se Deus é em mim, Deus é contendeiro? Não. Pronto, a matemática encerra aqui. É isso, é sobre isso. Aí contenda, gosta do buchicho, ele não é nós. Ele precisa ser tratado como alguém que precisa de uma metanoia, uma conversão. Sim. De um arrependimento. Mas o problema é que a gente trata eles como os nossos irmãos. Sim.
E quando a gente trata o contendeiro como os nossos irmãos, então talvez eu seja irmão dele, filho do mesmo pai, que é o diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Dessa forma vocês sabem quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. É por isso que quando eu vejo contenda, eu não falo para ele ser melhor numa mesa, eu falo para ele se converta. Sim. Porque se eu falar para ele ser melhor, eu estou falando então que ele, mesmo sem Deus, é o meu irmão. Não. A contenda não vai proceder de alguém que realmente tem Deus. Isso é um fato. Porque Deus abomina os que causam, o que semeiam contenda entre os irmãos. É verdade. Se eu não levar por esse lado, aí eu vou ficar com os caras que tá pregando a facilidade de que tudo dá, tudo pode, uma hora ele muda. Tempo, porque é o que mais a gente fala, é o tempo da graça, tá tudo ótimo. Tem muito filho do diabo exigindo a graça de Deus. Pastor. É esquisito, né? É. Mas é a real. Muito filho do demônio exigindo a graça, querendo usufruir da graça. Mas por que não usufrui? Porque precisa se tornar, pelo menos, alguém que se converteu no entendimento. Eu entendi no entendimento, então eu aceito essa verdade, então a graça agora vem. Sim. Mas tem gente que não quer aceitar, mas exige que a graça esteja. Mas a graça nesse povo não tá. Não tá. E quando você fala, você precisa se converter, aí você arruma um inimigo. Me converter como? Eu tô na igreja, eu faço isso, mas calma aí. Tem que mudar a rota, não tem como. Se o papo de ser real fosse nós que trazeríamos as contendas, então Jesus ia ser o maior contendeiro de todos. Porque ele chegou em Pedrão e falou o quê? O Pedrão falou, não, tô pronto, nós tá junto, você vai ver, e é nós. O que Jesus falou? Pedrão, chega aí. Quando você se converter, mano, você vai ser útil aos seus irmãos, mano. Pensa o choque de Pedro ali. Mas pensa hoje o Jesus falando isso com alguns irmãos contendeiros. Nossa, pai. Quem ia ser o contendeiro da história? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Então, o falar a verdade não é gerar contenda. Pregar heresia que gera contenda. Dizer o que a Bíblia nunca disse gera contenda. Sim. Julgar alguém que não está no mesmo patamar. Quando eu falo julgar, não é julgar no que o Brasil entendeu como julgar. Sim. Mas colocar o mesmo jugo numa pessoa que está começando. Sim. É como se uma pessoa que já está uma cota. Que já está caminhando, isso gera né? contenda. Né? Então, precisa-se ter cuidado. O falar a verdade para quem está chegando ou para quem está para se posicionar, isso não é ser contendeiro, porque toda contenda vem daquilo que não tem base bíblica. Agora, tudo que você falar de verdade, que você consiga ter respaldo no que a Bíblia diz, ela dói, mas liberta, que é a tal da verdade. Sim. Poucos querem ouvir a verdade. E aí, quem pregou verdade? Jesus. Se eu sou o Cristo mais perto do meu irmão, eu vou pregar o que para ele? Que vai ficar tudo bem enquanto ele continua na mesma porqueira de vida que estava? Aí eu deixo de ser o cara que sou enfático no que fala, intenso no que fala, e passo a ser um borocochô. Sim, é verdade. E aí nisso a gente vai levando o evangelho dessa maneira, né, pastor? E aí a gente fala, é a coisa mais fácil, né, se você viver pregando o evangelho assim, né? Eu falo porque às vezes as pessoas falam, mas porque é duro na maneira de falar, duro nessa maneira, mas você para e fala, gente, tá pregando o evangelho, não tá? A diferença é se está pregando fora da palavra, aí você fala, calma aí, eu já vivi atrocidades assim de coisas de estar numa igreja e, de repente, a pessoa que estava ministrando fala assim, igreja, repete comigo, que os anjos, eles estão acima de Deus e eles têm poder mais do que Deus. O trono dos anjos estão acima de Deus. E as pessoas com a mão levantada e falando. Eu lembro que no dia estava eu, Beto, Camila, a gente ficou olhando um pro outro assim, que a gente falou, Jesus do céu, sangue de que é isso? E assim, e aí aconteceu um montão de movimento, um monte de coisa. Terminou o culto e o povo, nossa, que maravilhoso, que tremendo. Eu olhei aquilo e falei, Senhor, que bagunça é essa aqui? E aí você, não que você é contra, né? Quando a gente é contra os movimentos e tudo, mas não adianta somente barulho, porque as pessoas só ficam no barulho, né, pastor? Não adianta. Olha aqui pra mim, produção, por favor. Eu sou contra esses bagulho aí, essas coisas loucas aí, esses baratos aí, totalmente contra. Como assim? Não é que não somos, eu sou sim. Meu Deus, eu declarei guerra contra isso, porque sim, é nesses lugares que as pessoas estão morrendo. Sim. A ideia de que
Olha, gente, o Cristo não é o suficiente. É a mesma conversa. Sim. Como assim não é o suficiente? Não, eu nunca falei isso. Quando você fala, pega seu copo d'água e vamos orar para que isso aqui te cure. Que é isso que vai te curar. Você está colocando o Cristo na cruz de novo até que o... parou. Cristo já saiu do centro faz tempo. Sou contra, sim, esse povo que é semi-analfabeto de Bíblia. Sim, sim. Não sabe o que prega. Essas loucuras de anjos que estão acima do... Mano, acima de Deus e todo mundo proclamando. Cara, não, sim, é porque... a ideia de levanta a mão para receber, aí todo mundo, até o mais sem vergonha de todos vai levantar a mão e isso é para todos. Só porque se Deus é por nós, o nós quem? Se Deus não é por quem mente, então essa frase os mentirosos não devem falar. Sim. 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu quem? É aquele que habita. É direcionado para alguém. Mas essas frases de falar, Deus não faz acepção de pessoas, é verdade, ele não fez na cruz do Calvário. Ele não fez. Ali é por todos mesmo, em que entender e... Agora, vem cá, como é que eu posso explicar que não tem acepção quando aquele que não tem um nome escrito no livro da vida foi lançado no fogo? Acepção. Sim. Quando voltar, o meu pai vai pegar alguns, colocar na direita e outros na esquerda e vai falar, benditos do meu pai, vem cá, benditos do meu pai. Haverá. Porque vocês... Isso não é acepção de pessoas, cara? Sim, sim. Agora, eu uso uma frase na frente de todo mundo... semi-analfabeto de Bíblia, coloco isso como verdade para o outro, arrasto todo mundo para o inferno, ganho dinheiro nisso e nós não somos contra isso. Eu sou contra isso, sim. Bato de frente contra isso, declarei guerra contra isso. Em nome de Jesus. As pessoas que estão envolvidas nesse tipo de coisa ainda precisam abrir os olhos. O diabo já cegou o entendimento. O diabo não cega os olhos. O diabo cega o entendimento das pessoas. Sim. Por isso que eles ainda continuam em um lugar onde tem um monte de contenda, mesas que participam de contenda, porque eles pensam ser, mas nunca foram. Sim. É igual o ceguinho lá, o ceguinho que Jesus trombou, né? Uhum. Trombou no capítulo 9. No capítulo 10 ficou famoso por causa de uma frase, que o diabo veio roubar, matar e destruir. Lá está escrito o ladrão, que é o cara que expulsou o ceguinho do versículo 9, não vem senão roubar, matar e destruir. Eles não ligam para isso. E o Jesus fala, eu vim da vida. Uhum. Eu vim da vida e vinda em abundância. O lobo, eles querem matar vocês. O bom pastor sou eu dou a vida para que vocês vivam. Agora o ladrão, eles não querem saber. Na hora que eles veem o lobo vindo e o bagulho vai ficar louco, eles fogem. Sim. Cara, quer mais contexto do que isso? Que nos dias de hoje... O ladrão, que é o líder religioso, ele continua fazendo coisas para arrancar a lã da ovelha. A pergunta é por que essa cabeçuda dessa ovelha continua num lugar de desgramento desse? Mas é porque escuta o que quer. Porque boa, escuta o que boa. quer. Porque, por exemplo, assim, se você é alguém que está buscando viver realmente a palavra, aplicar a palavra de Deus mesmo, e você está buscando todo dia aquilo, se você tem um líder que vai te ensinar esse caminho, você está ali. Agora, se você não quer, você pega um líder que vem te ensinar, não mente, não faz isso. Segunda-feira vai ser o melhor dia da minha... Vai ser um dia espetacular. Eu vou lá no banco, vai no banco procurar se de alguma forma Deus colocou uma verba lá, porque aconteceria um milagre para que lá tiver... Mano, e segunda-feira as pessoas que não deu certo, ou que não conseguiu, ou que por acaso foi e reprovou, pronto, fica frustrado para sempre no evangelho, porque prometeram no domingo que Deus essa semana ainda ia fazer umas coisas que... Cara, e não acontece, aí se não acontece, a pessoa descamba. Deus não me ama, ou Deus não fez, Deus... E ficam nisso. Agora, por exemplo, que nem a gente falando, você faz o copo com água, você faz a caneta ungida, você faz a arca e um monte de coisa. Toda vez você vai ter que fazer alguma coisa para você poder segurar o povo. Porque o povo só está atrás dos amuletos, não atrás do Cristo. Esse povo não entendeu. Eu conheço pessoas que estavam meio duro e comprou uma vassoura de 300 e um pouquinho. A vassoura que ungiram no monte. Pra quê? Pode comprar uma vassoura consagrada, ungida? Não sei. Se unção é transbordar e se unção... Enfim, ungir coisas é esquisito. Consagração, tá aceitável. Mas eu vou, então, comprar algo consagrado. Comprar algo consagrado, a frase já não conjumina. Mas tudo bem. Agora, o pra quê? Aí que tá. Eu vou pegar essa vassoura e vou varrer minha casa e os demônios não vão entrar mais lá. Mas e se... Então, o Cristo
Sim. continua pregado na cruz, ainda não Continua. ressuscitou e não concluiu o que tinha que concluir Sim. nessa nova aliança. Mas aí eu posso pegar essa vassoura ungida para que os demônios vão para fora. E aí eu sou aquele que falo palavrão, sou aquele que no meu culto tô vendo pornografia, sou aquele que tô respondendo a mensagem do irmãozinho que tá falando: ô, irmã, você tá muito bonita, muito cheirosa. E aí eu vou dando os espaços e esquece que a brecha foi dada ali. E aí onde o inimigo vem com acesso na nossa vida, porque nós abrimos a porta da nossa vida. Não é a vassoura Mas que vai impedir os demônios. Quem é filho do demônio para esse povo? Os que pregam a verdade, porque é muito Sim. duro. É muito, ai meu Deus, é muito, muito, muito. Eu prefiro continuar na contramão. Eu continuo na contramão. Sim, é verdade, pastor. Pastor, se Contenda fosse um personagem, como você descreveria ele? Bom, personagem vem de persona. Persona é mostrar para alguém o que eu gostaria de ser, mas eu nunca fui. Se for para descrever uma contenda no personagem, e for usar um personagem bíblico, aquele rapaz que mergulhou lá várias vezes, 7 vezes que ele teve que mergulhar no rio, qual é o nome dele? Jordão. Não, o nome do rapaz que mergulhou. Ah, Naamã. Naamã foi lá e tinha lá um cara que andava com o homem de Deus. E esse cara que andava com o homem de Deus, o homem de Deus falou: vai lá e fala para esse mano, para ele mergulhar no rio 7 vezes. 7 vezes. E esse cara que andava foi lá e falou para o Naamã. Naamã falou: mas eu tô pensando que quem ia recepcionar eu era o cara, ele ia parar tudo para poder falar comigo e ainda manda eu mergulhar nesse rio fedido, zoado. Espera um pouquinho. Por que eu trouxe esse cara? Por conta do pós isso. Nesse começo dessa conversa, desse texto, se eu pudesse escolher ser alguém para estar de perto para ver como um homem de Deus agiria, eu seria essa persona, esse personagem de que é servo do homem de Deus, que dava recado pelo homem de Deus, que andava com o homem de Deus e teria toda a oportunidade de aprender com o homem de Deus. Então seria esse cara. Então, por que acontece que depois eu já não quero ser mais e eu coloco ele nessa situação de contendeiro? Porque depois que acontece tudo, Naamã volta para adorar, de certa forma, agradecer esse homem de Deus e traz prata, traz uns carrinhos de... E adivinha só o que acontece? Aí Naamã sai e fala: pega tudo isso, mete marcha, não quero, isso aí é para... Aí daqui a pouco Naamã tá no meio do caminho, felizão, curado, a milhão. Daqui a pouco quem vem? Essa persona que eu digo pra você, que é o contendeiro. Ô amigo, nossa, corri demais. O nosso irmão, homem de Deus, falou pra você pegar aí pelo menos um carrinho desse aí que ele vai recepcionar um povo e a gente resolve. Leva essas coisas, mas ó, em vez de pôr na casa dele, leva pra minha casa. Aí... Esse cara seria o contendeiro. Só que eu nunca vi um malandrão dar certo na Bíblia. Sim. Então, outro cara também, o Sambalat Tobias. O problema é o cara que pagou para eles profetizar errado? Ou o problema é o malandrão que profetizou porque recebeu dinheiro para profetizar? Então, esse também seria... Os caras que teve oportunidade de ser o que tinha que ser, mas não foram o que precisava ser. Tá? E outros personagens também que eu definiria como contenda. Porque isso aí arrastou, né? Arrastou, e é forte, né? A si próprio, né? Sim. A maioria a si próprio. É verdade, é verdade. Muito bom, pastor. Pastor, como é que a gente pode rir mesmo quando alguém tenta nos tirar do sério? O profeta Brau fala um barato 1000 graus, né? Que se você for mesmo real, você vai entender a lágrima de um palhaço, né? As pessoas reais vão entender o motivo do riso de alguém que tá passando como palhaço, né? Então, como que eu consigo rir? Como é que é a frase? Como é que a gente pode rir mesmo quando alguém tenta nos tirar do sério? Entendendo. Porque às vezes a gente quer matar, né? Literalmente, né, pastor? É realmente entendendo a lágrima do palhaço. É o estar de fora e entender realmente que é rir para não chorar. É o rir porque o filho tá vendo como deve se portar. É o rir porque importa o que o outro sente. Porque se importasse o que eu sentiria é sacar o revólver e toma. Porque, mas não é mais sobre.
Então, por que rir? É para não chorar. É rir porque pessoas estão vendo. E o rir nessa situação é discipular pessoas que precisam ser o que eu sou, porque eu sou o que o Cristo foi, e o Cristo é o que revela a Deus em Cristo. Você é louco. Então, rir nessa situação é ser o Cristo mais perto para as pessoas, porque não é sobre a pessoa que está tirando a paz, mas é sobre as pessoas que estão sendo discipulados por nós. Sim. Pessoas que vão ver Deus em nós através de um sorriso, quando na realidade era para esganar, era para matar, era para isso. Mas então, o ser santo nesse ponto, santo kadosh separado, o ser kadosh ou exercer santidade nessa hora é a hora das pessoas ver Deus em nós. Não porque não teríamos coragem de matar. Sim. Não porque não teríamos coragem de esganar. E não porque fomos muito fracos por não chorar. Não é isso. Mas é por sabermos quem nós somos em Cristo e, através disso, entender que pessoas estão nos vendo e elas vão ser melhores através dessa atitude. Tá ligado? Acho que é isso. Você já sentiu um momento assim de grande pressão, onde algo aconteceu e as pessoas literalmente ficaram fitando você, observando, tipo, vamos ver que ele vai fazer isso. Vai fazer agora. Você já sentiu um momento desse de pressão? Apesar de que o pastor, a gente, assim, como pastor, o tempo todo as pessoas sempre estão nos observando. Mas às vezes acontece uma situação que, tipo, ali vai dar ruim. Já. Acontece assim, tipo, a ideia de que... E agora? Agora ele vai mostrar quem realmente ele é. E aí, tipo, são coisas de passar... A Bíblia fala sobre isso, né? Uhum. Quando você considera o outro melhor do que você, não tem competição. Se não tem competição, acabou o ego, porque você já ganhou. Sim. Mas quando mexe no caráter, quando a pessoa olha pra você, fala pra você sobre o seu caráter, mas não fala pra você, porque não é sobre isso. Falaram pra outras pessoas, uma situação que te trouxe nisso. Sim. E que agora, se você levantar pra provar que você tá certo, não tem como provar se você não for... recorrer pelas coisas mundanas. Então você tem duas opções: recorrer nisso e ir contra o que a Bíblia fala para você não fazer, ou você arcar com prejuízo, assim como o Provérbios fala para você. Sim. E aí é a hora de você, então, eu assumo essa responsabilidade, fico com prejuízo, porque eu prefiro continuar discipulando aqueles que precisam estar na mesa e saber que é melhor a gente entrar com prejuízo. Sim. Aí é difícil. É difícil. E ainda tem, quando a gente... Aí a gente vê dois caminhos, né? Se a gente deixar pela nossa emoção, pelo que a gente quer fazer na hora, a gente vai fazer uma bagunça, é a verdade, né? A gente vai fazer uma bagunça, a gente vai brigar, vai entrar em maior contenda ainda. Se a gente faz, a gente tá errado. Se a gente não faz... tem uns que ainda acham que você tá errado e falam... pastor, virou sangue de barata agora? O senhor não vai fazer nada, pastor? Para de ser besta, pastor. Para de ser trouxa. Para de ser não sei o quê. Não é. Aí você vê... Aí você vê os... Mas aí vamos pensar, quem é esse? Aí eu sempre falo e pergunto, o que você quer que eu faça? Porque se eu esticar esse chiclete, tem que matar ele. Se eu for continuar, de certa forma, eu preciso ofender, pôr ele no lugar e, de certa forma, matar. Se for dependendo dos extremos que for... Sim. E o que me cabe agora? É isso. Então, o que a Bíblia me direciona? Eu vou ficar com prejuízo. Mesmo que o prejuízo seja de 30 em 30 mil. Sim. Mesmo que o prejuízo seja... não importa o que eles estão falando. Vocês que estão aqui conhecem o meu caráter? Sim. Então, segue. Até que prove o contrário, eu continuo com o caráter inabalável. O que falam machuca, mas não vai mudar a índole de pá. Porque se eu tentar provar, então... Se eu tentar provar se eu tentar dizer quem eu sou, eu já não sou mais. Sim, sim. E quem andar comigo, duvidar de uma coisa dessa, não deveria andar comigo. E aí se levanta alguém, mas você virou esquema agora, não sei o quê. Aí a gente tem que fazer o que Jesus falou. Afasta-se de mim, Satanás. Sai daqui. Sai daqui. Esses dias eu vi foi um post seu, pastor, que tava... Eu sei que o final da frase falava o ósculo deveria... Ósculo deveria ser santo. E é verdade, né? Eu li aquilo assim, eu falei, e é verdade. Quantos, né, comem na mesa, quantos dão um beijo ali no rosto e abraça e aperta a mão, tô junto, vou contigo até a morte. É um pedido, né? Eu sei quem você é, você já se manifestou na mesa, eu só te peço um favor.
faz o que você tem que fazer, mas não beije a minha face, porque o ósculo deveria ser santo. Deveria ser santo. Eu achei muito profundo. Eu falei, eita, e é verdade. Pastor, para você, qual é a raiz da contenda? A raiz da contenda é a escuridão, né? Sim. Existe escuridão? Não. Existe a ausência da luz. Existe o mal? Não. Existe a ausência do bem. E a contenda, ela só é feita na escuridão. Ninguém faz na luz a coisa que é feia. Então, a raiz da contenda é a escuridão. Quando você sai da luz e na mesa você traz treva, a raiz é aquilo. Então, a raiz da escuridão, a raiz da contenda é a escuridão. Sim. Onde habita o diabo, onde habita os demônios, onde habita anjos caídos, né? Vamos dizer assim. Sim. Você acha que uma pessoa que sempre está vivendo em contenda, você acha que existe também uma raiz de ira, de orgulho ali? Ira, amargura. É tipo assim, uma pessoa contenciosa é porque ela cresceu num ambiente contencioso. Então, psicologicamente, a gente precisa entender. Mas se o Cristo não foi o suficiente, ela permanece numa persona que aprendeu a ser. Então, a casa que só tem grito, ela vai se manifestar na mesa, no escuro, com grito. Uma casa que só teve contenda, o tio não fala com o irmão já matou o pai já tretou com a mãe já deu um pau na tia porque ficou com não sei quem. Então, se o Cristo não chegar ali trazendo luz para que dali para frente seja diferente, a raiz que ela vai apresentar é a raiz de amargura que trouxe. Sim. E na mesa ou em qualquer outro lugar que ela tiver, o que ela vai mostrar é o que ela é. A verdade dele é essa, né? E da onde que vem isso? Das trevas. Sim. Então é da escuridão. A raiz disso é a escuridão. É Como mudar isso? Aí é saindo do lugar e virar a eclésia, né? Arrancado para fora dessa escuridão. Então, quem é arrancado para fora? Eclésia. Quem é eclésia? Se torna igreja. Quem é igreja? Sou eu na decisão e somos nós no andar juntos. E no andar juntos, a gente vai andar agora com uma missão. Nós somos o quê? O atributo que Deus dividiu com nós. O atributo de ser luz. Entendeu? Sim. Então, se eu me torno igreja, eu tenho um atributo de Jesus, do próprio Deus, que é dividido, comunicado em mim, que é ser luz. Então, agora eu tenho uma missão com a luz acesa. Qual é a missão? Já que nós somos igreja, a porta do inferno não prevalece contra nós. Então, a gente vai empurrar a porta do inferno com a luz acesa e dar um grito no povo que está lá fora, lá na escuridão. Fala, tá feio, hein? Se quiser, tem luz aqui. Joga uma granada de lâmpada para os pés dele, que é o que mesmo? O que é lâmpada para os meus pés? É o quê? Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu pego essa lâmpada, jogo no pé deles, lá na escuridão, e falo, vocês só caem, só erram o caminho se vocês quiserem agora. Porque a lâmpada está nos pés. Então eu vou lá com a luz acesa, prego a palavra, se eles quiserem sair, eles vêm. Se eles quiserem continuar, eles continuam. Só que não dá para eu sair daqui sendo luz com a luz apagada, e não dá para ele sair de lá apagado e vir para a luz. Sim. Por isso que a gente tem que definir. Na mesa, quem senta tá com trevinha ou você tá com os luz. Tem que decidir. Tem que decidir. Entendeu? Porque se eu sou luz, quando vem treva, não existe treva, porque existe a ausência da luz. Sim, é verdade. Onde tem contenda, não tem luz. Não tem luz. Se não tem luz, não tem quem se converteu. Se não tem quem se converteu, um crente ouvir contenda e repassar, como assim crente? Como assim eclésia? Como Parou. assim? É verdade. É verdade. Por que é tão fácil cair nessa armadilha? Eu não acho fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não deveria ser fácil. Vou melhorar. Não é porque... por exemplo, a contenda, ela não é o falar. Então, por exemplo, a gente tem um problema lá. Então, quando a gente faz mesa com os pastores, a gente lidar com o quê? Com vidas. Então, quando a pessoa vem e traz um problema e o problema é vida, a contenda não está na mesa que estamos falando sobre a vida. Sim. A contenda está na mesa que, em vez de falarmos sobre a vida, é declarar juízo sobre a vida. Aí está errado. Sim, Isso é contenda. Sim. Porque ele fez, não. A gente não vai falar na mesa até que ele esteja. Então, eu trouxe um problema. É um problema para mim, pastor. É um problema para você? Mas vai esperar. Agora, vamos fazer o seguinte. Qual que é o problema? Porque isso. Legal. Agora, vamos trazer a pessoa
E você vai dizer isso para ela. Ah, não, pastor, mas não precisa trazer não, Então- pastor. A gente então- resolve entre a gente. Então você não devia ter trazido um problema. É. Primeiro, a contenda só vai seguir e ser fácil de cair nisso se eu quiser ouvir a pessoa sem a outra estar junto. Sim. Então isso não rola lá. É. Não vai rolar. É. Todos é assim. Tudo que acontece lá. Não vou ouvir você. Legal que você está com problema, você está me falando no seu lugar, mas eu prefiro que esteja presente. Sim, Entendeu? lógico. É verdade. Se eu abro essa oportunidade para ouvir um lado, aí a mesa com os pastores vai ser um lugar que não é seguro. Uhum. Então vai ser um lugar, uma mesa normal que vai ter contenda. Sim, porque se tem um terceiro envolvido, você vai falar assim, essa pessoa está Exatamente. presente, né? Ou se Aí eu você abre ouço- espaço para um monte de coisa. Ou se eu ouço essas ideias. Por isso que é diferente. Quando você amadurece, quem é o bispo? Quem é o que escolhe o episcopado? Quem é a mesa segura? Precisa ser irrepreensível, não dado ao vinho, não envolvido com contenda, que maneja bem o evangelho, que seja apto a ensinar, um bom recepcionador, né, que tenha uma boa hospedaria, que seja calmo, que seja um juiz de paz, traduzindo. Sim. Então, quando não se converteu, quando não é, mas tem um nome de pastor, quando vem para a mesa, o que ele gera? Contenda. Sim. Só que é um pastor que nunca foi nada, nem crente ainda. É um cara que deveria ficar quietinho no lugar dele. Sim. Ele não é um pastor, ele não é alguém que passa no requisito que Paulo disse para Timóteo trazer esses caras que seja tudo aquilo. Sim. Entendeu? É verdade. É por isso que aqui eu falo, não vai na igreja mais perto da sua casa. Vai na igreja mais perto da Bíblia. Às vezes é lá em outra cidade. Do outro lado que você precisa ir. É verdade mesmo. A gente escuta muito, já viu? Lógico, o senhor já escutou, né? Pastor, olha, a gente vê no meio da igreja, né? Irmã, eu só vou falar isso aqui, mas eu não tô fofocando não, tá? É só pra você orar, tá bom? Sabe? E aí vai. Isso aqui é só pra você orar. Vamos supor E aí que você... nisso a gente começa a ver... Vamos supor que você fosse essa pessoa. Fala isso pra mim. Pastor, vou te contar isso aqui, mas é só... Não é nada não, é só pro senhor orar, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, irmã. O véu rasgou só pro pastor? Não, né? O véu rasgou para que a presença saísse de lá e entrasse em você. A presença está aí dentro. Então, ou você traz como problema, a gente resolve todo mundo junto e oramos junto com esse problema, ou você pega esse demônio fedido, porque fede. E sai de perto de mim. O pastor falou assim, fala o que o pastor falou e por que falou. Prefiro não falar nada. Prefiro não falar nada. É particular. Tem vários assim, meteu marcha. Por quê? Porque não vai se criar em cima disso. Sim. A fidelidade em Deus não está só em você não adorar outros deuses. Sim. A fidelidade em Deus está em você resolver coisas trazendo para a luz. Sim. E aí verdade. é difícil. Por que as pessoas colocam regras e régua? Olha, vocês não podem usar isso. Tá aqui. Por quê? Onde que a Bíblia diz? Não, é só uma regra. É uma regra e pronto. Porque é mais fácil eu colocar uma regra para que todos que tenham dúvida vejam essa regra e executem do que eu chamar no tete a tete. Sim. O problema não é usar a calça. O problema é que a calça leg não é uma calça para usar no altar. Ou o pastor coloca proibido calça leg, ou ele chama de cada um, traz para perto e fala: minha irmã, não coloque calça leg e levante ela até aqui o pescoço. Essa calça não é para se usar dessa forma e tal. Aí o próximo passo, como um pastor ou uma pastora, claro, sempre juntos, é falar: qual é a sua intenção de mostrar o que não precisa? Sim. Qual é a intenção do seu coração o que está motivando você a agir com lasciva, por exemplo? Sim. Mas espera aí, é melhor colocar uma regra, porque aí é uma regra, não preciso ter o papel de um pastor. Sim. É isso que as pessoas fazem. E quando você vive somente por regras, você deixa de viver o que é a palavra. Você aprende... Porque você só tem regra. Eu aprendo a viver por regras Você e pronto. aprende a se vestir, aprende a falar o crenteza, Sim. aprende a chegar lá na igreja e se vestir da forma certa, a cortejar as pessoas de forma certa, mas não aprende a ser o que Cristo quer que você seja. Se você aprender o que Cristo quer que você seja, você não vai usar uma calça que é zoada. Sim, Você não vai atrasar nos seus compromissos na igreja. Mas o que é mais fácil? Vou colocar uma régua e essa aqui é a regra. Aí quem não bate essa régua não é crente e não vai para o céu. Está errado? E tá errado. Está tudo errado. Sim. Só que o que é mais fácil? O que seria mais fácil?
essa irmã chegar e contar uma fofoca e você ficar sabendo e leva para sua esposa leva para a melhor amiga tem uma melhor amiga e daqui a pouco o presbítero vai pregar que nem tá sabendo da história, mas ele tá sabendo vagamente o que tá acontecendo, ele sobe lá e conta a vida da irmã todinha que a fofoqueira começou E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. E usam... Não, a gente só tá tentando ajudar. E, na verdade, é só querendo... Você quer ajudar, senta com a incendiar pessoa, uma floresta toda, né? Você quer ajudar, senta tete a tete. Isso, é verdade. É verdade. É verdade mesmo. E ainda já deixa claro, né? Estamos conversando aqui sobre isso. Isso não impede de que no domingo que vem a palavra vai te confrontar nisso também. Não é sobre o que falaram, porque aqui acaba aqui. Mas a palavra fala sobre isso. Sim. E aí pronto, você zera um problema ali. Mas quem quer zerar esses problemas? Não. Quem quer ter conversas difíceis, mano? É difícil demais. Não quer. Não se quer mais confronto, né, pastor? Pois é. E realmente para você poder escutar um feedback, um ensinamento, e tipo, vamos mudar essa rota, você tem que realmente sair da questão do seu orgulho, né? E da sua zona de conforto também, né? De novo eu falo, precisa ser crente, né? Aí precisa ter os requisitos que a Bíblia fala que é o requisito de quem vive o que diz viver. Sim. Quem não vive o que diz viver, então eles não querem essas coisas. Falou isso aí, muito louco. É verdade. O Espírito Santo nos ensina nos momentos de provocação? O Espírito Santo é o parceiro, né? Exorta, edifica e consola. É um ensino dentro disso. Nos convence do pecado que Adão deixou na terra, da justiça que o Cristo fez e do juízo que vai ter. E nos assegura, né? Em tipo aquela frasezinha assim, calma, calma. Segura! Calma. Respira, manda ar pro cérebro. Respira. Deixa eu te ensinar uma coisa agora. Ouve tudo, depois você dá o checkmate, porque se você falar agora com o que veio no coração, Sim. você vai deixar a boca falar, o coração tá cheio, o que veio foi contenda. Respira. O que Jesus faria. Age junto comigo. Não fala nada agora não. Termina essa reunião e volta amanhã. Respira, porque você precisa ouvir o outro lado. Por mais que o outro lado, talvez não tenha trazido dessa forma. Sim. Trago dessa forma. Eu esqueço às vezes que eu tô na escola. Não Respira. tem problema, pastor. E aí no outro dia você vai e aprendeu com o silêncio que ele pediu para que você fizesse. Então sim. Nos ensina nas provações. Né? Amém, maravilha. Como saber quando é a hora de calar? Quando você aprende na 3ª série a matemática, 2 é mais que 1. Se 2 é mais que 1, eu tenho 2 ouvidos e 1 boca, significa que é melhor ouvir do que falar. Tem tempo para todas as coisas. Inclusive, eu estou num período aí de tempo de calar. Lendo Tiago, né, que fala Sim. sobre aquele órgão pequenininho e que inflama todo um corpo, né? E se eu falo, eu não inflamo o meu, eu inflamo o outro. O outro, Ponderando. É assim que a gente sabe. Errando pra caramba, machucando um monte de gente. Porque também não foi sempre assim, né? A maturidade traz isso, mas sem ser madura, já falei coisas que... Primeiro que ninguém briga dando flor, né? Isso é verdade. E se alguém nem falando belas palavras, né? E se alguém tá brigando é porque ali tem, de certa forma, uma inflamação de contenda ou algum resquício de que ninguém briga também e vive sentido em algo nesse sentido machucado quando não se tem uma consideração pelo outro. Sim. Se eu não te conheço, você não consegue me machucar com palavras e nem briga. Sim. Né? É verdade. Agora, é porque tem um sentimento. Então, por muito tempo sem maturidade, eu nunca vou considerar você melhor do que eu. Então vai ter competição de provar, por exemplo, quem está certo. Sim. Então, nessa competição, quando eu era menino e pensava que nem menino, eu machucava você porque o amor não era paciente. Porque o amor que é paciente, tudo suporta, ele vem, não é para menino, ele vem para quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que eu sou homem e faço as coisas de homem, agora eu penso que... E aí valida todo o amor, né? O amor é paciente, é longâmino, ele tudo suporta, ele é benigno. Ele não é orgulhoso, ele não debate com mentira, ele não inflige o que é verdade. Isso é 1000 graus, né? Sim. Então, quando eu era menino, eu machuquei muitas pessoas, mas só que isso também me ensinou. Sim. Então,
essa pergunta, eu respondo dizendo, com a maturidade, esse tempo vem. Porque você sabe que não vale a pena competir. Sim. Não precisa provar o que você é, porque o tempo vai mostrar se a pessoa resolver realmente ficar. Sim, sim. Entendeu? Em um relacionamento amigo, no relacionamento igreja. Espera esfriar, né? Só que o menino não pensa. Ele O menino, é impetuoso, né? Ele falou, ele não é paciente. Sim. Se você lê o Coríntios 13, é milhão, né? Sim, sim. Então, o menino não é assim. Mas quando eu me tornei homem maduro, eu entendi que é melhor, às vezes, calar. E isso é legal. É verdade. Você já entrou alguma vez em contenda e você achou que estava certo e depois o Espírito Santo veio e falou, Reco, você pisou na bola. Já. É babado, né? Quando eu era menino. A gente não entra numa contenda achando que a gente tá errado, né? Sim. Não entra num buchicho falando, e às vezes você quer provar, cara, e é pior. É, verdade. Entendeu? Você tá no meio de um monte de gente que espera de você ser esse que cresceu, e você quando vai tentar provar, e aí tal, e aí depois você... O seu argumento está errado. Não o seu posicionamento, mas quando você argumentou, você colocou o seu posicionamento em xeque. Aí acabou dando um bololô que ninguém vai entender sobre o posicionamento pela forma que você falou. Sim, sim. Então, no final das contas, você sai como errado, tá tudo errado. E aí depois você, mesmo estando certo, baseado no seu posicionamento, pela forma que você falou, você tem que voltar de novo e falar, me perdoa. Eu agi como um menino. Sim, sim. Show de bola. E como que você lidar com as provocações da internet? Eu não ligo. A não ser que tenha nome e endereço. Certo. Entendeu? Se tiver nome e endereço... Porque tem gente que chega a surtar, né? Dá um exemplo, assim, pra eu entender. Eu outro dia tava vendo, acho que foi uma cantora gospel, que alguém falou assim, você, depois que ficou famoso, foi para outro lugar, foi para os Estados Unidos, deveria ter ficado aqui no Brasil, deveria ter continuado fazendo missão aqui. Tá vendo? Agora tá milionária, saiu do Brasil, tipo assim, lógico que o que a pessoa colocou, tipo assim, besteira, né? Como eu lidaria quem não com tem. isso? Aí a pessoa, tipo, mas eu tô aqui, mas tipo assim, a pessoa ficou doida, né? Foi responder, eu falei, tudo bem. O que colocaram não foi agradável, mas acho que se você cair em toda discussão com o que as pessoas põem na internet, pra quem tá aí, você que tá aí na mídia com tantas coisas, você surta e pira também, não é, pastor? Poxa, ganhei um dinheiro, não vou levar meu filho pra um peão da hora, ganhei umas condições de morar num lugar mais top, não vou ir só porque você tá dizendo que não deve. Eu ia colocar só assim, cuida da sua boa vida. Se você tivesse num dinheiro também, você iria... Iria. Mas abandonou. Abandonou o quê? Fala pra mim o que foi abandonado. É a obra que eu abandonei e tal. Mas eu acho que eu não seguiria. Isso aí não afetaria. Sim, sim. Acho que mais a questão de índole mesmo, ou a questão de caráter que me faz, às vezes, querer saber o endereço pra falar pra pessoa. Mano, não... Sim, sim. Você tá equivocado. Quando já afeta profundo, né? Então, por exemplo, teve lá... Eu fiz uma música nova agora, com a Cacau Siqueira. E a divulgação foi uma nota de falecimento. Morra. O nome da música é Morra. Poxa, assustou meio mundo. Nem fala, pastor. Né? Mas assim, se você me segue e me conhece, você sabe, se você não lê, você se perdeu. Porque se você ler, você ia ver, tá notório que é uma música. Não li, me assustei, meu Deus do céu. Você agora não me representa mais. Então você nunca me amou, era melhor que eu morresse. Não, né? Era melhor que eu morresse. Mas, poxa, que susto que eu tomei. Poxa, a ideia disso era isso Era mesmo. isso. Agora, você viu a música e pá... Por que nós somos orgânicos? Que eu não pago pra ninguém seguir. Porque as pessoas que me seguem porque amam mesmo. Sim. Então tá lá, @ManoReco_Oficial no Instagram. Quem responde? Eu. O Facebook já não tem mais como, porque muita gente. É muita gente, não dá então, conta. Eu perdi. Então, se eu respondo, eu não deixo ninguém responder, porque senão não seria eu. Sim. Mas o Instagram sou eu, são 50 mil seguidores, mas que me seguem porque me conhecem ou, de certa forma, foi impactado com o trabalho que eu faço. Então, eu vou ser cancelado. Por quem? Porque me segue, porque me ama? Então vocês nunca me amaram, não conhecem o meu trabalho. Eu vou ser cancelado por uma coisa que eu vivo falando? Agora, por que pessoas têm medo de ser cancelado? Porque as pessoas que seguem porque foi, de certa forma, receberam para estar. Vai ser cancelado, vão sair fora. Não, vocês vão me cancelar por um trabalho que eu estou acostumado a fazer. Sim, então, por exemplo, um comentário desse não viria de um povo que me segue mesmo. Que te segue, então, sim. talvez não ouviria.
Mas Sim. no que se refere a caráter, posicionamento, família, Aí hombridade, já- aí não. Sim. Então tem aí um monte de gente falando um monte de besteira. E o que eu vou fazer? É verdade. Eu falei, essa questão da música aí, eu levei um susto. A gente estava na igreja, foi um susto. De verdade, passou, foi um susto. Aí, a minha amiga a Thelma, me passou, a gente lá tremendo. Eu, meu Deus, não é possível. Foi, assim, uma loucura de verdade. Aí, até mandei áudio depois, mandei pra pastora Kelly também. E sobre a música, realmente, foi um susto mesmo para todo mundo, pastor. Mas, graças a Deus que você estava bem, né? Graças a Entendemos. Deus. É. Agora, uma coisa muito legal, eu fui lá na Resgatando Valores, né? E eu gostei muito do seminário que o senhor fez sobre o plano perfeito. E, pessoal, quero falar para vocês que tá aí assistindo a gente, acompanhando o seminário que o pastor Raico faz, o do plano perfeito, lá na Resgatando Valores. É muito bom, foi muito bênção mesmo. Fui muito edificada de verdade. Que bom. A gente é o que a gente conversa, né? Às vezes a gente vem de uma escola antiga, com tantas coisas, e a gente precisa ir reciclando e aprendendo. E eu quero te falar parabéns pelo seminário, que eu amei de verdade, e aguardando aí os próximos seminários para poder participar. Amém. Glória a Deus por isso. Mas assim, quando você fala assim, vem de uma escola antiga, graças a Deus pela escola antiga. Sim, sim. O que nós refutamos, e o que eu já falei assim, eu bato de frente, é com a escola véia. Qual é a escola véia, pastor? Por que você fala escola véia? A escola véia, ela vem de um termo que muitas pessoas usam no secular. Então, por exemplo, você quer ficar bem na vida? Então esquece. Bola véia, droga véia, mulher véia, dinheiro velho. O que é isso no nosso linguajar? Tudo que é velho nos arrasta para uma coisa que não é certo. Então a escola velha que a minha mãe veio, que você veio, que o meu pastor veio, Sim. o meu povo veio, essa escola tem todo respeito. Sim. Agora a escola velha, não. O que é a escola velha que eu tanto bato de frente nos seminários que eu falo, nos lugares que eu vou? A escola velha é que ensina você a fazer tudo menos o que Cristo gostaria que você fizesse. Então a escola velha é que continua errando, mas tudo bem. Então o diabo veio roubar, matar e destruir. Não. O atributo do diabo é esse, mas a Bíblia não diz isso. Lá é o líder religioso. Ai, Deus pode tudo. Não, ele pode tudo que ele disse que faria. Mas ele não vai fazer uma coisa que ele disse que não faria. Ele não pode te levar em pecado para morar no céu. Sim. Então, quando eu falo uma frase para me esconder nela, a escola velha está acostumada a fazer isso. A escola velha, levanta a mão, todo mundo, para você receber e vai dar bom. E segunda-feira, e se não fizer, eu rasgo a Bíblia. Meu Deus! O anúncio velho que a escola velha faz. Vem porque Jesus tem uma causa por Jesus ter vindo. Sim. Porque quando um anúncio promete o que Jesus ou a Bíblia não prometeu, e quando não acontece, as pessoas largam Jesus. Não é o evangelista que anunciou errado. Então, a escola velha que eu digo, ela é a que usa facilidades para trazer as pessoas a qualquer custo. Vem que você vai aceitar Jesus e vai ser um mar de rosas. Se a própria velha. palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Aonde porque que eu ponho a venci o palavra? mundo. É isso. Então a escola velha, eu abomino ela. Sim. Eu declarei guerra contra ela. Eu falo, eu não aguento mais e não suporto mais pessoas que manipulam outras pessoas para ter números. Escola velha. Sim. A escola velha ensinou que a oração é de joelho. A reverência a Deus. A roupa não é por regra, mas é por reverência. Sim. Escola velha. Sim, Escola sim. velha. A roupa vai te levar para o inferno, o boné do capeta. Velha. Escola velha. Meu irmão, você iria num fórum assim? Então, quando você vier ministrar na nossa igreja, nós gostaríamos que você... Olha que legal, o boné sai, cara. Olha que legal. E a escola velha, ela respeita que o boné sai. Ela vai me convencer que existem pessoas que há mais de 30 anos nunca entenderia eu chegar de boné para ministrar. Mas a escola velha vai falar, você e o seu boné vai para o inferno. Sim. Você consegue entender Sim, a diferença das duas? Sim. Então, a vinda de ter aprendido de uma escola velha, tradicional, e glória a Deus por isso, Sim.
dentro do conceito que eles tinham o acesso que tinham naquele tempo, eu admiro e amo. Mas agora a escola velha, que é zoada para continuar tendo recurso, é como casas de recuperação que não regulariza papéis, porque o que dá dinheiro é mendigar, é pedir esmola. Você entende? É verdade. Vamos regularizar. Só que aí os cartão dos velhinhos vão passar pela regularização e a família responsável é que vão mandar o valor. Não, então é melhor não, porque sem o papel nós vamos cuidar do que os velhinhos têm. Zoado. Entendeu? É verdade, sim. É melhor pedir esmola, porque esmola dá mó dinheiro, do que regularizar e viver dentro daquilo que a lei manda eu viver como pastor. Se liga, maluco. Vocês vêm falar pra nós. Enfim, eu quero manter, porque eu tive bem aqui, né, produção? Mantive postura, né? Não saiu nada demais aqui hoje, né? Graças a Deus. Eu vou permanecer mantendo isso, mas eu vou falar só pra você aí que tá ouvindo e você da escola velha e fica usufruindo da coisa que não é sua. Tô te vendo, hein, João? Nós tá te vendo. E se nós tá te vendo, fica tranquilo, porque aquele que fez os olhos, ele vê. Quem fez os ouvidos, será que não ouve? Quem pune as nações, vai ver o Salmo 98 pra você ver o B.O. que você tá entrando, maluco. É sobre isso, pastor. É sobre isso. Mas obrigado por ter ido, por ter permitido que acrescentasse na sua vida. E eu tenho certeza que, de alguma forma, edificou, né? Não, bastante. Foi bem. Parabéns foi bem, seu pastor. pelo projeto, pelo canal. Você que nos segue, a maioria que assiste não segue porque tem preguiça de aceitar, de clicar lá. É só se inscrever. Se você já tiver, só se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ative o sininho para todas as informações que chegar dessa escola chegar para você aí no seu celular. E aproveita e curte, tá bom? Se você não curtiu, não tem problema. Mas se você curtiu de verdade, dá o like. Dá o like porque o YouTube vai entender que é bom para eles mesmos impulsionar esses tipos de vídeo, tá bom? Obrigado, pastor. Maravilha, pastor. Eu quero agradecer. Tamo junto. Por esse primeiro episódio do podcast. Rendeu, hein? Quanto tempo deu aí? Rendeu, olha. Falamos mais que a nega do leite. Isso, gente, eu já não falo muito, né, pastor? Muito bom, muito bom. Mas, pastor, fiquei muito feliz, muito obrigada por tudo. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, o trabalho lindo que vocês fazem de evangelismo, o trabalho social de verdade, vocês têm o meu respeito. Obrigada por tudo, que o Senhor recompense o Senhor por tudo, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe, amém, pastora. maravilha. Foi top, hein? Muito bom. Amém. Tamo junto, povo. Ô, glória. É isso. Gente, obrigado. Deus te abençoe. Foi uma noite maravilhosa, né? Podcast toda terça-feira às 20 horas. Manda esse vídeo para um amigo aí contendeiro, uma amiga contendeira. E se você tá aí fazendo contenda, vai se converter, como diz o pastor Reco. Vai se converter em nome de Jesus. Que o Senhor te conduza no dia de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.